Vamos lá então. Hoje o objetivo aqui é a gente fazer um treinamento sobre a Clinea. E para apresentar para vocês então, essa é a cara da Clinea, tá certo? Na esquerda então temos 5 opções ali de menu, na coluna bem à esquerda. Vamos focar hoje em caixa de entrada, que é o treinamento operacional, tá certo? Então selecionando aqui caixa de entrada, abre-me uma segunda coluna. Essa segunda coluna tem 2 itens: meus chats, as minhas demandas, ou seja, as pessoas que eu tenho que responder, e atendimento geral, que seria o grupo, né? Que vocês também vão ver em grupos, e as pessoas são atribuídas a esse grupo quando não temos nenhum usuário online, tá certo? Então, se não tiver nenhum usuário online, no outro dia, né, por exemplo, durante a noite, no outro dia é necessário vir aqui conversar ou buscar essas pessoas. Assim que vocês começarem a conversar com elas, elas vão sair do grupo atendimento geral e vão participar do meu chat, ou seja, né, das minhas demandas, tá certo? Vamos para a minha terceira coluna, deixa eu fechar aqui a segunda. Chegando na minha terceira coluna, agora a segunda. Lá em cima eu consigo pesquisar uma conversa, então se eu precisar pesquisar por nome ou por número da pessoa, eu consigo sem problema nenhum, tá certo? Mais abaixo eu tenho o adicionar chat e logo ao lado eu tenho um botão com 3 pontos, onde ao selecionar ele, é muito importante eu vir em notificações e selecionar aqui apenas as minhas, tá? Então notificações, apenas as minhas demandas vão receber notificação e não todas, tá certo? Isso é necessário fazer apenas uma vez. Então, a primeira vez que você logar a plataforma, você faz esse ajuste de apenas as minhas notificações e vai ficar assim como padrão daqui para frente. Mais abaixo, eu tenho os filtros, tá? Então, deixa eu até dar um zoom aqui para passar sobre os filtros. Eu tenho os filtros de não lidas, ou seja, que o Lucas é uma conversa não lida. Quando eu filtro ele, né, ele aparece. Vou ler aqui a conversa com o Lucas e tirar aqui, né? E agora eu vou filtrar novamente. Ao filtrar novamente, nenhuma conversa encontrada, pois já li todas as conversas que eu precisava e assim por diante, tá certo? Logo ao lado, eu tenho status, então eu tenho status de abertos, fechados e bloqueados. Importante sempre estar com o status aqui em aberto. E por último, eu tenho as etiquetas, tá? Então, quando for trabalhado com etiqueta, é por aqui que eu consigo filtrar a etiqueta. Logo abaixo, eu tenho ali, como eu falei, a conversa com o Lucas. Bem parecido com o WhatsApp, né? Vou ter uma lista de conversas. Quando eu seleciono a lista, entra na conversa principal. Deixa eu tirar aqui um pouco o zoom novamente para a gente enxergar agora a conversa principal na minha tela principal, tá certo? Aí no card da conversa com o Lucas ainda, o que eu consigo verificar, tá certo? Primeiro, em vermelho, a etiqueta que está atribuída ao Lucas e logo ao lado uma bolinha com as iniciais TU, ou seja, Test User, que é o usuário teste que a gente está utilizando aqui na plataforma. Logo mais à direita, ao selecionar os 3 pontinhos do lado do Test User, eu consigo enxergar 4 opções: marcar como não lida, fixar, bloquear ou marcar como importante. Marcar como não lida, marco como não lida igual ao WhatsApp. Fixar, fixo a pessoa lá em cima. Bloquear, bloqueio esse número caso, né, aconteça de ser algum spam que estou recebendo. E por último, o marcar como importante, que vem da mesma forma do fixar, mas tem uma hierarquia abaixo, ou seja, fixados ficam bem acima, importantes ficam abaixo dos fixados, e depois dos importantes vem os demais usuários, tá certo? Vou agora para a minha tela principal, tá? Então, na minha tela principal, o que eu consigo enxergar? Primeiro, lá embaixo, na barra de digitação, consigo mandar uma mensagem sem problema nenhum. Oi, tudo bem? Por exemplo, assim que eu mando a mensagem já fica lá em azul. É importante deixar claro, tá? Essa mensagem a gente só consegue ter a liberdade quando é o paciente que entra em conversa comigo e abre-se uma janela de 24 horas. Quando eu precisar abrir uma janela com ele, do lado, no lugar desses 3 botões que a gente está enxergando aqui do lado da barra de digitação, a gente vai ver um botão, um único botão, onde eu vou selecionar uma mensagem modelo e essa mensagem modelo vai poder ser utilizada para retomar o atendimento. Assim que eu mandar a mensagem modelo, o paciente me responde e assim eu tenho livre acesso para mandar qualquer mensagem para ele, tá certo? Voltando então para a barra de digitação. Logo à esquerda, eu tenho emojis, então se eu precisar fazer um atendimento mais descontraído,
Depois, os arquivos. Então, se eu precisar mandar um arquivo, uma imagem, um contato ou um vídeo, por aqui eu consigo enviar. E, por último, um botão aqui, que seria um raio, seria de respostas rápidas, onde eu posso estar enviando e cadastrando na plataforma, claro, respostas rápidas que vão ser auto-preenchidas. Então, por exemplo, aqui tem o endereço da clínica. Assim que eu seleciono, ele já preenche para mim tanto a imagem quanto a mensagem que eu cadastrei. Só apertar aqui em enviar, ele já envia a mensagem para mim, tá certo? Seguindo na barra inferior, lá à direita, tá? Eu tenho um botão chamado resposta, que ao selecionar o botão, eu tenho duas opções: resposta, que é onde eu estou respondendo o meu paciente, e nota, que ao selecionar, como vocês podem ver, a própria barra de digitação já muda de cor, ficando uma cor mais amarelada, e os botões que eu tinha antes à esquerda ficam somente com a opção de emoji, tá? Quando eu seleciono nota, o que isso significa? Que eu estou fazendo uma nota sobre esse meu paciente. Essa nota não poderá ser vista pelo paciente somente internamente para a clínica, tá? O objetivo dessa nota é que a gente faça um resumo do atendimento ou deixe alertado alguma coisa para que demais atendentes não entrem nessa conversa sem saber dessa notificação. Então, por exemplo, aqui eu vou atribuir o Lucas lá a um novo usuário, já que não sou eu quem respondo a demanda que ele me questionou aqui. Vou deixar aqui um resumo do que eu falei até agora com o Lucas. Então, vou deixar aqui, olha, o Lucas veio procurar a CDC para que possamos agendar uma consulta de clínico geral. Então, o Lucas tem o CPF XXXX e já enviou os demais dados em uma foto acima. Beleza, agora eu fiz aqui o resumo de tudo que eu atendi até agora o Lucas, deixei lá como uma nota, e aí eu vou poder atribuir a pessoa que é responsável, por exemplo, do agendamento. Então, o Lucas chegou até mim, mas não sou responsável pelo agendamento. Consigo deixar aqui uma nota. Essa nota, como eu falei, vai ficar somente interna, e aí, se eu precisar responder de novo o Lucas, eu posso voltar a clicar lá no botão de nota, mudar para resposta e responder novamente o Lucas, tá? Por último, eu tenho lá bem à direita um botão em azul que é o botão de áudio. Seleciono o botão, ele me abre o áudio. Seleciono uma segunda vez o botão azul na direita inferior, ele segura o áudio dentro da minha plataforma, para que eu possa reescutar, entender se de fato eu respondi toda a demanda do cliente. E aí, por último, eu posso clicar no botão azul, se tudo ok, ou então no botão vermelho, se eu desejo regravar o áudio, tá? Seguindo com a parte de notas ali, tá? Então, fiz aqui a nota sobre o Lucas e agora eu quero enviar o Lucas para um atendente responsável pelo agendamento de fato. Então, olha, eu sei que, por exemplo, aqui dentro da minha operação, o responsável lá pelo agendamento é o Lucas Correia. Então, vou fazer o seguinte, fiz aqui o resumo, agora eu vou lá em cima, na direita, no primeiro botão escrito, onde está escrito você, que é nosso botão de atribuição, e vou selecionar para atribuir um usuário e vou atribuir ao Lucas Correia, tá certo? Então, quando chegar agora lá no Lucas Correia, ele vai entrar em caixa de entrada, meus chats, e ele vai conseguir ver lá o Lucas para ser atendido. Quando ele entrar na conversa com o Lucas, ele vai verificar lá que tem as mensagens, todas as conversas, mas também vai verificar aqui a minha nota e vai poder só entender o resumo, não questionar de novo o cliente ou até ter que ler toda a conversa novamente, tá? Essa atribuição, então, acontece entre usuários, tá? Então, vocês podem sempre estar retornando ao usuário de vocês também, só pedir para o pessoal do outro lado encaminhar, tá certo? E logo ao lado desse botão, temos o botão de encerrar o atendimento. Então, finalizei toda a demanda com o cliente, né? Já questionei tudo, perguntei se poderia ajudar com alguma coisa a mais. Ele me respondeu, não, tá tudo certo. Beleza, então vou encerrar o seu atendimento. Eu venho aqui e clico em encerrar atendimento. Assim que eu clicar, vai ser disparado uma pesquisa de satisfação e para vocês, depois vai ser finalizado o atendimento, tá certo? Último botão lá na direita em cima.
tá? Esse botão aqui de automação é um botão que a gente costuma sempre avisar. Olha, sempre é importante estar ligado esse botão. A gente tem ele ali para outras opções e agora eu vou explicar o porquê, tá? O botão de automação ele serve quando eu quero desligar a automação somente para um usuário. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui uma pessoa que ela é responsável, ou enfim, é a franquia que está utilizando durante um teste com a gerente. Então, a gerente manda a mensagem lá para a franquia e eles não querem que a gerente receba automação, que já caia direto no atendimento. Então, a gente pode vir aqui e desligar a automação somente para essa pessoa, assim ela sempre vai cair já para o usuário, não vai ficar ali caindo na automação. Mas, de novo, super importante sempre deixar ligado a automação. Aqui a gente só explica de fato o que seria esse botão, tá certo? Pessoal, então seria isso o treinamento de hoje, tá certo? E qualquer coisa a gente sempre fica à disposição para demais dúvidas.